É um dos assuntos que vamos falar hoje. Então hoje comecei a escrever mais um livro. Nem tinha planeado, mas veio-me à conversa a aula de domingo em que falámos muito sobre o medo. E o que é que o medo nos faz, o que é que faz as nossas células, portanto, as complicações que... O medo é uma emoção. E como emoção, portanto, é a pior emoção que nós podemos ter. Então, só para perceberem isso melhor, eu, há muitos anos, olha, ainda bem que a Cristina chegou, porque este assunto é principalmente para ela. Porque alguns de vocês... Ah, não, porque ia falar principalmente das emoções e de tudo que está envolvido com o ADN. Hoje sabes que se as emoções... Aliás, o fracasso dos psicólogos em tratar a fundo problemas como depressões e toda a área que... É exatamente isso. É por ainda há muito pouco conhecimento na área da psicologia que as emoções... portanto, ou seja, as emoções conseguem influenciar o nosso ADN e o nosso ADN, por sua vez, ativa genes que vão fazer perpetuar essas oscilações. E lembro-me que, e você deve se calhar não, há uma senhora que vai lá, que anda agora a tratar um ombro lá em Lisboa, que ela todos os anos aparece-me quase ou sempre na mesma altura para tratar, está outra vez deprimida. Porquê? Porque aquilo já está no programa do ADN. E como está no programa do ADN, constantemente ela volta, que quase sempre vai acontecer isso. E a maior parte daquelas depressões mais profundas são cíclicas. O que é que quer dizer? Isso está no ADN. Então, mas eu estava a começar por falar efetivamente das emoções, no geral. E o medo, portanto, estava a explicar aqui, antes de você entrar, que o medo, portanto, é uma das armas que está a ser utilizada mais pelos poderes escondidos para nos manipularem, né? Porque sabem que eles conseguem fazer com que influenciarmos através do medo, a gente começa a ter emoções, portanto, contraditórias, agarramos, alimentamos esse medo e através desse medo eles têm controle sobre a população. E através de quê? Através dos órgãos de informação, principalmente, que conseguem manipular e criar aquilo que chama-se a consciência coletiva, a opinião pública. A opinião pública, ao fim e ao cabo, é uma consciência que as pessoas... E como se os nossos corpos, como eu expliquei na aula, os nossos corpos morfogenéticos, portanto... Aí depois há duas coisas que... os corpos morfogenéticos. O que é isso? Quer dizer que nós, quando alteramos a nossa consciência, e isso passa a estar no ADN, acaba por se transmitir a toda a espécie. Okay? E o que quer dizer que o medo, para mais nós, o medo que já, e como foi explicado na aula, já trazemos geração pós geração, ou seja, já não é isso, até é encarnação, pós-encarnação, o que quer dizer que nós temos o medo muito vinculado dentro de nós. Isso Agora, todas as emoções estão relacionadas com o ADN. Então, uma das coisas que os epigenéticos perceberam é que o meio... Diga. Sim, senhor. Sim. Agora não consigo mexer Não. Pois, mas ele no Guru, porque isto é no Guru, ele não precisa de amizade, ele pode aderir à página, pode aderir sem pedir amizade. Ok, tá bom. Tá bem. Ok, tchau. Boa noite. Ora bem, então, as emoções são importantes. O que é que acontece? É que nós, desde muito novos, desde pequeninos,
vamos sendo bombardeados. Ou seja, quando somos pequenos temos os neurônios de espelho muito ativos. Os neurônios de espelho são uma espécie de copiadores. Tudo que vemos, a criança memoriza. E, portanto, eu quero dizer que nós vamos enchendo de crenças. As crenças que vemos à nossa volta que as consideramos, portanto, a realidade. Crença é só um conceito, é uma perspectiva, mas que nós passamos a valorizar. Aliás, pouca gente, se não estudar as crenças, ou não estudar essa área, não consegue definir, acha que as opiniões que ele tem sobre tudo... Olha, lembrando, por exemplo, disso, ouço muitas vezes as pessoas dizem assim, epá, as pessoas, pá, não prestam para nada, não são de confiança, isto cada vez está pior, as pessoas são muito más. Eu digo, mas espera lá, porquê é que está a generalizar? As pessoas? Mas todas? Não, só algumas. Espera, então já não são as pessoas. Vê? A maneira como você fala, então tem de dizer algumas pessoas, e se calhar tem de ser concreta, porque senão você está a fazer uma generalização. O mundo está como está porque todas as pessoas são más. Espera lá, não. Neste planeta nem todas as pessoas são más. Você já está a generalizar. O que é que você está a ganhar? Uma perspectiva e está a ter um conceito e uma crença de que o mundo é mau porque todas as pessoas são más. E nós, é assim que nós desvirtuamos às vezes o conceito da realidade como nós a vemos. Ora bem, se desde que nós crescemos somos bombardeados ou vamos comprando todas as crenças à nossa volta, pequenos e depois em adultos, e depois quando começamos a entrar em círculos de amizade e profissionais, aquilo passa a ser a nossa realidade. Quando temos essa realidade, só um bocadinho, parece que... O Anselmo quer entrar. Pois, eu sei que o Anselmo quer entrar, mas não posso fazer nada, agora estou lendo, não posso. Ele é só aderir à página e pronto. Tem que aderir à página. Então, o Anselmo está com dificuldade de entrar. Ora bem, o que quer dizer que se nós não conseguirmos mudarmos isso vai afetar nossas emoções, ok? Portanto, então, se afetar nossas emoções, o que é que isso está a dizer? Que o nosso ADN está afetado. E se o nosso ADN está afetado, há genes que estão a ser ativados. Então, as nossas emoções têm ação sobre a nossa fisiologia. E, quando falei do mundo, é a nossa perspectiva do mundo, da maneira como vemos o mundo, e já que a epigenética nos diz que o ambiente, o meio ambiente que nos rodeia influencia-nos, então se eu tenho uma perspectiva negativa, ou a minha perspectiva, que eu considero que é boa, porque é positiva, mas é a minha perspectiva sobre o mundo, o que é que isso vai fazer? O mundo é o meio. Ele vai me influenciar, vai influenciar o meu ADN. Muitas vezes, a maior parte das vezes, e agora cada vez mais tenho essa percepção, que a maior parte das pessoas às vezes adoecem porque exatamente por causa da maneira como vê o mundo. Porquê? Eu disse uma vez num congresso que nós só tínhamos duas possibilidades de adoecer. A nossa fisiologia, portanto, só podia ser afetada pelo que pensamos e pelo que comemos. E o que comemos só consegue nos afetar quando o que nós pensamos abre brechas nos sistemas de defesa para que isso aconteça. Há pessoas que nunca fumaram e têm cancro de pulmão. Há pessoas que fumam 3 e 4 maços de tabaco, pelo menos 3, eu conheço alguns. Eu conheci um indivíduo brasileiro que veio à consulta que disse bebia 2 garrafas de Coca-Cola de 1,5 litro por dia, bebia 12 cafés e fumava 2 maços de cigarros por dia. Eu olhei para ele e disse, epá, desculpe, que idade é que você tem? Tenho 30 e não sei quanto. Ele parecia já ter 60 anos praticamente. Estava rude, tinha a pele muito curtida, muito queimada. E o quê? Mas o que é que... Ele achava que aquela era a única maneira. Mas ele depois disse, não, mas eu já fiz melhoras. Agora só bebo uma garrafa de Coca-Cola. E disse, pronto, só uma. Não, e a outra é de Fanta. Eu disse, claro, melhorou muito. Isso fez umas melhoras significativas. Então, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que um indivíduo como aquele está-se a sujeitar, e se
ele é bombardeado como o resto das pessoas, com tanta informação negativa, tanta informação repressora da nossa imunidade. Mais cedo ou mais tarde vai ter a triste notícia de que contraiu cânceres ou outras doenças degenerativas para a qual a medicina convencional geralmente tem uma resposta fraca. Ora, eu pessoalmente acredito que a maior parte dos cânceres que neste momento a medicina convencional tenta tratar, é só tenta, porque ele nunca os trata verdadeiramente, e por isso isto é quase como um alcoólico anónimo, portanto, uma vez alcoólatra para o resto da vida. O resto quer dizer que as pessoas depois têm de fazer os PETs, depois de ultrapassarem, e se sobreviverem ao tratamento, que está demonstrado que só 25%, naqueles casos mais complicados, só 25% é que sobrevive ao tratamento. O que vai, e principalmente dependendo dos cânceres, por exemplo, câncer de estômago, a sobrevivência é baixa, câncer de pâncreas, câncer dos pulmões, linfático, a sobrevivência é baixa. O que quer dizer que a maioria dessas pessoas só está nessa posição. Lógico, a maioria faz uma alimentação muito contrária, muito antinatural, mas a maioria só está nessa posição porque, desde pequenos, estão a ser agredidos constantemente por emoções que têm desbastado a imunidade deles e alterado a genética do corpo deles. O que vai fazer a fisiologia. Quer dizer que, ao fim de muito tempo, vão se ressentindo. Eu continuo a estar perplexo como é que a Organização Mundial de Saúde vem-nos dizer que uma em cada duas pessoas vai ter câncer em alguma altura da vida dela. E depois fica por aí, não diz quais são os meios para evitar isso. Ora bem, o que é que isto está-nos a dizer? Quando a gente ouve de uma autoridade como a Organização Mundial de Saúde uma notícia ao nível mundial de que as pessoas, que os cânceres estão a alastrar, o que é que isso causa? Um medo terrível, porque as pessoas começam a dizer que isto é um fatalismo. Os órgãos às vezes de poder anunciam coisas, parece que é com uma intenção. Porque quando se faz um aviso desse, devia-se também dizer assim, mas se houver uma medicina preventiva, se as pessoas que fizerem mais prevenção, evitarem determinados excessos, o fumar já eles dizem. Dizem para as pessoas não fumarem, porque é uma das causas que é das coisas que mais câncer faz. Chamemos um dos vícios mais câncer faz. E depois vocês querem ver o quanto é constratante a realidade. Eu ponho gasolina, depende do carro com quem andar, numa bomba que é aqui mesmo perto de casa. Sempre que vou pagar a gasolina, tenho de passar sempre pela mesma. Atrás do caixa está toda o armamento do tabaco, todos os géneros e marcas de tabaco que há no mercado. E é verdade que a maior parte deles até tem uma fotografia a dizer e um anúncio a dizer o tabaco mata. Sabe que isso é psicologia invertida. Quer dizer que até nem deviam pôr lá nada, porque assim estão a fazer com que as pessoas ainda fumem mais. Olha, e vamos ver como. O que é que acontece? Acontece que, primeiro, a hipocrisia está aqui. Nós avisamos e só fuma quem quiser. Isso é como se defende as tabaqueiras. O aviso está lá, é obrigatório, é lei, que tem de estar lá sempre, portanto, essa mensagem, e a dizer, e às vezes fotografias na própria caixa de pessoas, portanto, de situações, portanto, complicadas, de pessoas que passaram por processos, que é para ver mas eles sabem que isso inverte. As pessoas estão se borrifando para isso. Bem, mas um ou outro que hoje pensa assim, bem, efetivamente, o tabaco está-me a fazer mal. Alguns passam para
por esse vapor e por outras alternativas. Não são melhores porque eles utilizam... Eu tive um professor há muitos anos na Universidade Moderna que trabalhou, era um químico, ensinava química, e ele trabalhou na indústria tabaqueira. E ele já estava reformado e ele confessou que já na altura dele já ultrapassava mais de 2.000 as substâncias dopantes ou opiáceas que introduziam entre o papel, o filtro e o tabaco. A maior parte das pessoas quando vão se tratar, tentar resolver o vício do tabaco, procuram ajuda, geralmente os médicos vão atrás da nicotina. Mas a nicotina é o vilão mais fraquinho que está lá. A nicotina não é o alcatrão e todos os opiáceos derivados do alcatrão é que são cancerígenas. A nicotina não é cancerígena, a nicotina até se for doseada, até é terapêutica. É um alcaloide, sim, mas não tem efeitos nefastos no nosso corpo. Eu quando estive em Cuba vi lá mulheres a enrolar tabaco, aqueles charutos, algumas com 70 e 80 anos, e disseram que toda a vida fumaram, estavam a enrolar o tabaco e estavam a fumar charutos, sem filtro, sem nada, mas é planta seca, não levou aditivos nenhuns. Portanto, hoje, depois da planta chegar à tabaqueira, ela é adicionada, portanto, então centenas, milhares de substâncias para saturar os nossos receptores de opiáceos, que, portanto, ninguém conhece a não ser eles. Portanto, os laboratórios, porque penso que se isso chegasse e fosse anunciado quantos, no maço de tabaco viesse lá a dizer todas as substâncias que eles põem, havia logo a Organização Mundial de Saúde e as autoridades médicas tinham-se de impor. Dizer, não, espera lá, é que elas continuam a pensar que lá só está nicotina. Por isso é que quando se vai ter com o médico, ele vai tentar dar pensos ou alguma coisa por causa de nos tirar o vício da nicotina. Por isso é que nota do nosso sucesso, se não for por força de vontade, as pessoas não é que o tratamento que resolvem, porque o tratamento é para a nicotina. Essa é mais pacífica que lá está. E por isso as pessoas não conseguem. E aquilo e nós temos milhares de receptores de opiáceos e se grande parte deles estão saturados ou estão a ser alimentados com essas substâncias, lógico que a pessoa tem muita dificuldade, a força de vontade dela não chega. Não sei que eles prepararam as coisas para não ser possível que a pessoa, por força de vontade, não, estamos a falar, há pessoas que têm determinação e conseguem, mas a maioria não consegue. Tentam alternativas e as alternativas quase sempre é usarem sem filtro, a mortalha, às vezes é por ser simples mais barato, não é por outra razão. Mas como vê, isso implica que há muita coisa que a maior parte das pessoas não sabe. Muita coisa no processo de nos forçar a realidade. Mas voltando então às crenças. Quando nós estamos perante uma situação que nos desagrada, que olhamos e nos agrada e que nós, o que é que fazemos? Observamos e classificamos, damos significado. Ou damos significado a alguma coisa, tornou-se real para nós. Esse é o problema. E quando torna-se real para nós, o ADN tem de executar para criar a emoção. Ao criar a emoção, estamos a ativar, a disparar genes e para estarmos em conformidade com a nossa emoção e, com certeza, a desligar outros que seriam necessários para manter o equilíbrio. Ora bem, e uma depressão, a pessoa não está equilibrada. Psicologicamente, hoje já começamos a perceber, ou a epigenética começou a perceber, que não é só o cérebro da pessoa que está afetado. É efetivamente o corpo, as células, e essa é a parte pior, porque muitas vezes a célula, ao alterar a sua função, os genes que estão na célula a alterar as suas funções, às vezes é reversível, porque a pessoa vai alimentar aquela situação grande parte da vida. Chega-se a um ponto que o desequilíbrio é tanto dentro do organismo que começam a aparecer as doenças. Ou seja, o corpo não consegue. Eu hoje cada vez estou mais convencido disso, atendo tanta gente com artrose, com artrite, com dores aqui, dores ali, e vejo que efetivamente as pessoas não são pessoas tranquilas. Quase todas as pessoas estão banhadas em emoções muito fortes, como o medo, como a ansiedade, porque estão sempre a falar. David, olha, hoje eu já não vejo tanto isso, mas há uns anos atrás
Hoje acho que as pessoas já ou o tempo também, o clima, mas olha, aconteceu agora. Pronto, naqueles dias que de repente o tempo ficou muito frio, não havia ninguém que entrasse lá dentro da clínica, seja numa ou noutra, que não dissesse: você já viu como é que está o tempo? Que frio! Eu digo: mas é o tempo dele. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que como as pessoas estão desconfortáveis com a vida, tudo serve de pretexto para se lamentarem e para se queixarem. Uma pessoa que está bem com a vida, reconhece as coisas, aceita-as e não dá significado a isso. Ao dar significado, passou a pertencer, passou a ser a realidade. Para onde é que isso leva? É que não é uma coisa, é que as pessoas estão sempre a fazer essas discriminações para tudo que está à volta delas. E, portanto, como é que não haver desequilíbrios fisiológicos? Se a parte emocional é a parte mais importante para mantermos o equilíbrio fisiológico. Então, e aquilo precisa era para a Cristina, mas ela teve de ir lá para a reunião dela, mas uma das coisas que mais necessário é nós, portanto, procurarmos meios para resolver isso. Stress. Ora bem, quando a doutora Elizabeth disse que, quando ganhou o prémio, disse em 2004, mas só ganhou o prémio, o Nobel da Medicina em 2009, disse que uma das coisas que mais afeta o encurtamento dos telómeros é efetivamente o stress. Stress está envolvido com a agitação que nós temos quase dia a dia, como observadores que somos. E, portanto, provou, ainda estive a ler hoje coisas sobre ela, à procura de alguma informação, fizeram um estudo com 2 grupos de crianças com uma determinada idade, em que escolheram mães altamente estressadas e mães pouco estressadas. E viram que já nas próprias crianças, o ADN deles, ou seja, os telómeros deles estavam mais envelhecidos do que os filhos das mulheres estressadas. Os telómeros deles já estavam mais envelhecidos do que os filhos das mulheres não estressadas. O que quer dizer que isto, se tivermos o azar de ter uma mãe muito estressada, quer dizer que nós já herdamos parte já trazemos a herança genética. Ou seja, já estamos predispostos a um envelhecimento prematuro. Hoje a investigação está a chegar a esses níveis, o que quer dizer que então, o que é que se deve fazer para isso? Arranjar maneira de evitar. Por isso é que atualmente os pediatras, os médicos da área que estão relacionados com mulheres nos processos de gravidez, geralmente aconselham a elas terem uma vida mais calma, pelo menos durante a parte da gestão, para efetivamente evitarem picos de stress e mais harmoniosos. Essa parte é muito importante, sem dúvida, porque garantidamente, se uma mãe é estressada, ela durante a gestação vai passar isso tudo, e eu tenho isso por experiência, fiz tanta regressão à vida interuterina das pessoas que estava a tratar, às vezes para resolver problemas, e vi as cargas que os fetos já tinham, né? Por causa de estarem em contacto com uma mente da mãe, portanto, que era mulheres extremamente estressadas. Então, se o stress, já vimos que começamos aqui a montar um puzzle. A alimentação é importante, o stress é importante para o agravamento, não só para o envelhecimento precoce, como para a saúde. Estas 2 áreas são muito importantes para manter a saúde. O que quer dizer que procurarmos ter uma alimentação mais saudável possível ajuda, mas também termos pensamentos mais positivos, ou pelo menos evitar pensamentos negativos, ou remoer situações, também é importante. Cada vez mais estou a chegar à conclusão que se os psicólogos, eles são muito resistentes à hipnose, resistentes a aprender a hipnose, se começassem a usar mais hipnose para normalizar, poder ir à causa do problema muito rapidamente e poder ajudar as pessoas, muita dessa informação genética
era eliminada. Pois, porque nós, se nós recebemos os genes dos nossos, não recebemos só os genes dos nossos pais, temos até à 7ª geração. Se tivermos na família pessoas altamente estressadas, medrosas, e tudo isso, que nós somos o resultado disso. Até pode não ser diretamente, e não vemos que às vezes um filho nosso pode nascer mais parecido com o avô, ou até com o bisavô, o que quer dizer que nós podemos não trazer tanta herança genética nessa área diretamente dos pais, mas podemos trazer de um avô que efetivamente era uma pessoa rude, agressiva, má, portanto, que tivesse todas essas qualidades, que cada vez vai-se notando menos pessoas assim, no género, porque antigamente as pessoas eram violentas, porque eram violentas, porque viviam no mundo e olhavam para o mundo que era um mundo cão. E, portanto, achavam que era olho por olho e dente por dente. Tentavam tudo resolver tudo à violência, porque era assim que eram ensinados. Tanto que sabemos que, antigamente, apesar de, aparentemente, parecer que agora há mais violência, não é bem assim. Hoje há muito mais informação. A maior parte agora as notícias, porque isso interessa-lhes, e se as pessoas estão sempre gostam de ouvir tragédias e, portanto, procura-se relatar tudo que é ao pormenor. Parece que às vezes com um bocadinho de sadismo da parte do jornalismo, do relatar, não, as pessoas têm de ser informadas. Não, eles não passam informação, eles passam notícias. Informação é falar concretamente como é que as coisas, e a verdade das coisas. E um jornalista não diz a verdade. O jornalista diz a opinião dele e baseado de que ele quer vender uma notícia. Sabe que é importante, como jornalista, porque tem superiores e sabe quanto mais audiências ele tiver às notícias dele, melhor fica no emprego dele. E, portanto, as coisas são assim. Portanto, todos eles, aquilo é uma luta entre eles para ver qual é o que tem as melhores reportagens, as melhores notícias. E, portanto, como veem, isto não é fácil. Mas não é impossível, pelo menos, quando estamos informados, quando pelo menos estamos a fazer formações como essas, ou a ouvir, começamos a pensar e a discriminar e a perceber que, efetivamente, há maneiras de evitar isso. E uma das maneiras que nós temos para evitar isso é, efetivamente, com os relaxamentos. Aprender meditação, fazer tai chi, qigong, ou outra área, yoga. O yoga, geralmente no final do yoga, há o instrutor, não sei, o yoga que eu pratiquei que tenho, e fui à Índia fazer professorado disso, tenho um diploma, nunca ia, só por curiosidade praticamente, é o Sivananda. Mas há montes de linhas, não sei como é que as outras linhas funcionam, de yoga, mas a nossa, portanto, no final, os últimos 15 minutos ou 20, era para para se fazer um relaxamento. Não uso exatamente aquele género de relaxamento que é de base para a hipnose, usam outros métodos, mas, de qualquer maneira, são sempre métodos que ajudam a pessoa a relaxar. É preciso e é necessário que as pessoas passem para o bem-estar mental e fisiológico, que as pessoas arranjem um bocadinho no dia para fazer descarga. Uma das frases que eu achei muito interessante, já tenho, e ouviram-me na formação, falar muitas vezes de conversas com Deus, mas achei uma frase que gravei, que era uma afirmação de Jesus para o autor, a dizer assim: se tu não fores por dentro, eu fico por fora. Portanto, quer dizer que quando nós fazemos meditação, estamos a alinhar com o universo, estamos a alinhar na frequência. Quando não fazemos meditação, ou seja, quando olhamos para dentro e acalmamos o nosso interior, ficamos por fora e ficamos no caos, ficamos na desarmonia e aceitamos como verdade tudo que vai nos chegando e que nós vamos discriminando e olhando e julgando. Cada vez que julgamos, tomamos uma posição. Se a própria física quântica diz que o observador cria a sua realidade, a realidade que a maior parte das pessoas estão a criar é aquela que eles estão a ver e é a dar realidade a elas, portanto, e passou a ser a nossa realidade. Nada daquilo que nós vemos é verdadeiramente como os nossos olhos veem. Primeiro, nós não vemos nada com os olhos. Segundo, não ouvimos nada com os ouvidos.
Terceiro, não sentimos nada com o tato. Ah não, então como é que é isso? Os nossos olhos só captam frequências, o nosso cérebro é que interpreta. Os nossos ouvidos não captam, só captam frequências. O nosso cérebro, a área do cérebro que está destinada a isso, é que avalia e dá definição ao som. Há um paradigma na física quântica que diz isto. Se na Amazónias cair uma árvore, daquelas árvores grandes, que barulho é que ela faz? Essa é a pergunta que geralmente fazem ao aluno. E a resposta é nenhum. Não estava lá nenhum observador. E se não há observador, não há som. Só quando há observador é que as coisas acontecem, é que há colapso de onda. Senão não há. Não, então quando aquilo cala lá, se não estiver lá ninguém, não fez barulho nenhum. Porque não estavam lá ouvidos para ouvir e os ouvidos interpretaram. Antes só foi energia que modificou, que mudou de posição. Quando estiveram lá os ouvidos, nós classificamos. Já temos, não, eu vi, estava lá, até ouvi o barulho. Olha, pronto, claro, tem ouvidos para ouvir. E os ouvidos transformaram aquilo em barulho. E se é mais forte, mais fraco, é verdade que os nossos sentidos definem a nossa realidade. Nada disto é real, nada que está à vossa volta existe. É tudo definido pelo cérebro. O vosso cérebro é que cria. Diz, então, mas não há. Claro que é uma conjuntural. Estamos a falar de uma coisa que é porque é construído segundo a nossa realidade. Então, as paredes da minha casa, os móveis, isto não existe. É conjuntural. Existe dentro de um processo de que nós interpretamos esses átomos que foram agregados uns aos outros e que deram forma a uma determinada coisa. Mas não deixa de ser ilusão. Mas agora deixem-me, para terminar, irmos para o relaxamento, contar havia na Índia um mestre da ilusão. Sabem que o conceito de ilusão já é muito antigo, vem dos Upanishads, os Upanishads da Índia. Portanto, essa que é uma filosofia, os Red Vegans têm 5.000 anos e eu penso que os Upanishads ainda são anteriores aos Veda. O que quer dizer que, então, esse mestre, para ele, tudo era ilusão. A conversa dele era sempre, tudo era ilusão, para aqui, ilusão para ali, ilusão para acolá, não sei quanto. Ele dizia, a gente vai o tramar. Um dia, ele andava a caminhar, a fazer as suas meditações, eles dirigem para lá um elefante que estava enraivecido. E então, num espaço que era muito, muito estreito. Então, ele, nas suas deambulações mentais, olha em frente, vê um daqueles monstros a vir na direção dele. Os elefantes indianos são altos, são grandes, são maiores do que os africanos, na direção dele, e ele toca de fugir à frente do elefante, até encontrou uma árvore e subiu para cima da árvore, e o elefante passou. E os alunos vieram a rir e disseram, mestre, então tudo é ilusão, mas você quando viu o elefante, deu à sola e subiu para cima da árvore. Claro, porque o elefante é uma ilusão e a árvore também é. Continua tudo a ser ilusão, mas como uma ilusão, tive de comportar-me como o cenário se apresentava. Então, o que quer dizer que nós sabemos que é ilusão, não quer dizer que as coisas mudem, quer dizer que temos consciência de que as coisas são ilusão. Há uma frase que, talvez numa próxima dia, nós vamos aqui falar de algumas frases que são importantes para nós. Uma delas que eu uso constantemente é que eu vivo na ilusão, mas não dentro da ilusão. Sei que é necessário. Este é um processo. Tudo que está à minha volta é um processo para eu poder crescer. E usar isso, a ilusão, como uma forma de poder crescer. A mesma coisa que acontece com o nosso corpo. Ele existe, sim, na nossa realidade alienada. Como fisicamente. Mas como ele não existe, é só energia, até eu posso modificá-lo. Se eu fizer meditações, se eu fizer afirmações, eu posso recuperar a saúde, porque é uma energia. Eu posso conduzir a energia para restabelecer o equilíbrio da energia que está em desequilíbrio. Como vê, é muito mais fácil se nós conseguirmos percebermos que, ok, tudo parece que é matéria, tudo parece que é real, mas é uma ilusão. Mas isso dá uma oportunidade que, se eu sei que o meu corpo não é físico, é energia, que eu interpreto como físico, então ele é energia. E se eu a conduzir essa energia, eu posso
modelar aquilo que eu quiser, ou seja, posso ter influência com a força do meu pensamento nisso. Facilita-nos a vida. A mim está-me a facilitar o crescimento dos braços, porque eu só penso constantemente que eles não são reais e posso fazê-los crescer aquilo que eu quiser. Não preciso treinar mais e os braços vão crescer. Me tarda mais uma semana ou duas, já não consigo meter os braços. Rita, se calhar não reparou, mas aquela blusa que eu estava a usar cá no Barreiro, na terça-feira, já tenho dificuldade de meter lá os braços dentro. E ela há pouco tempo estava atentamente folgada. Com certeza vou ter despesas a comprar novas blusas, mas a verdade é que, o que quer dizer, isso pode ser também transferido para outras situações na vida, qualquer de saúde. É nós que focarmos na ideia. Eu visualizo, por exemplo, os braços que estão a crescer. E quando paro, geralmente, ou quando acabo de fazer um exercício, contraio os músculos e imagino-os ele a crescer. Isto está a acontecer. Esse é um facto. Porquê? Porque eu acredito. Agora, há uns anos eu tentei fazer isto, quando era atleta de competição. Ensinaram-me que o Arnold tinha feito isso e, portanto, e ele ouviu-me, e eu pensei assim, isto é para vender reportagens. Mas lá tentei, mas não estava convicto, não sabia os processos, ele não explicou, ninguém explicou o que é que se passava, também não sabia tanto disso, só sabia que já funcionava. Por exemplo, ainda há pouco tempo, li um trabalho em que puseram culturistas, dois grupos, uns a treinar e outros só visualizavam que estavam a treinar. E os que visualizavam estavam 1h e tal a imaginar, a fazer os exercícios como faziam. Lógico que estavam a ser orientados porque é para eles não se dispersar, porque era preciso muito treino para eles sozinhos, se não tivesse lá alguém sempre a dizer, agora vocês estão a fazer isto, continuam a fazer, não sei quanto. O que aconteceu é que a diferença foi de 5 ou 10% de diferença entre os que treinavam e os que só visualizavam. Porque o nosso cérebro emite ordens para o ADN e o ADN responde. Pronto, acabou-se. Passou a ser realidade. Ele está aí. Há uma coisa que vocês têm de ter na cabeça quando estiverem nesta formação ou nestas reuniões. O nosso corpo é composto por 600 bilhões de células disponíveis para estarem sob as nossas ordens. Ou seja, é como se vocês fossem a rainha ou o monarca e que dissessem, volta e meia, aos servos, eu quero isto e eu quero aquilo. O que é que se faz nesses países em que ainda tem reis? Ficam logo disponíveis que apenas realizar os desejos da rainha ou do rei. As nossas células comportam-se assim. Estão disponíveis para realizar aquilo que nós quisermos. Portanto, hoje, muito diferente daquilo que eu pensava talvez até há poucos anos atrás, rejuvenescer, curar alguma doença, não é difícil, não é? Só é difícil enquanto não conseguirmos mudar isto. O difícil é mudar a mente. O difícil é mudar as nossas crenças. Mudamos as crenças, torna-se limitado. Pode demorar tempo, lógico. Eu estou a falar e dizer assim, se eu dizer assim, eu quero voltar a ter 35 anos, que esse é o objetivo que eu tenho. Mas estalo os dedos e não acontece. Vai acontecendo devagarinho. Porquê? Porque eu ainda tenho algumas crenças meio lá no fundo que dizem, isto tem de ir devagar. Vê o que é que eu disse? Isto vai acontecer devagarinho. Eu próprio ainda acredito que sim, mas vai devagarinho. Não consigo acreditar, não. Se eu falar, isto tem de acontecer. Porquê? Porque eu sei quanto tempo é que demora, por exemplo, as células de um fígado demoram 6 semanas a se regenerar. E, por exemplo, as da pele demoram 48 horas a regenerar. Por isso era muito fácil resolver a cicatriz ou as rugas, era 2 dias. Mas o problema é que eu tenho, como experiência de vida, o meu cérebro, o meu subconsciente, tem lá informado que o envelhecimento é um processo, que também é lento. E o rejuvenescer, se for, também é lento. Quando eu mudar esse padrão, ou algum de vocês consegue, pode ser que de um dia para o outro vocês digam assim, mas quem é este? Que é este borracho todo novo que está aqui? Pronto, mas quer dizer que nós conseguimos efetivamente mudar. Quem é esta boa zona que está aqui em frente do espelho? Não me estou a reconhecer. Pronto, é isso. É que nós conseguimos mudar completamente o nosso ADN. Agora, isto levantou um tema para terminar. Então, se demora,
Por exemplo, as do estômago demoram uma semana, as células do estômago. Se se uma pessoa tem uma doença, por exemplo, tem uma hepatite, ou tem um problema de fígado, um câncer até de fígado, então porque é que em 6 semanas as células todas foram regeneradas, porque é que ele não se cura? Não se cura porque as células que estão afetadas têm a informação e estão a passá-la, porque ele não está a fazer nada para contrariar isso, elas estão a passar diretamente para as descendentes, para as filhas. Uma célula dá sempre duas, portanto, uma célula passa, ela divide-se e dá duas células. Portanto, o que quer dizer que a mãe está a passar o código genético à filha, exatamente sem haver alterações. Se a pessoa começar a pensar que eu estou cada vez a sentir melhor, visualizar o fígado, o que vai acontecer é que aquela célula-mãe, quando vai passar para a célula-filha, já não passa a hereditariedade completa, ou seja, já houve alterações nela. O código já está a começar num processo de regeneração. Lógico, não vai demorar 6 semanas, não vai demorar 12 semanas, mas é capaz de, ao fim de 20 semanas, 30 semanas, eles continuarem a insistir com a visualização, ter as células, porque as células não regeneram do fígado todas em 6 semanas ao mesmo tempo. Umas começam o processo, não é? Porque senão o fígado parava, porque não tinha funções, porque estavam todas em regeneração ao mesmo tempo. Então, algumas estão a fazer o processo de regeneração e outras já o fizeram. Quando aquelas acabam, estão sempre milhares delas a fazer o processo de regeneração. E vocês sabem quantas células por dia matam? Não, vocês não matam células. Quem mata células é aqueles que fumam, que bebem muito, não sei o quê, mas todos os dias morrem 10 milhões de células no nosso corpo e todos os dias nascem 10 milhões de células no nosso corpo. É extraordinário, não é? O que quer dizer que nós podemos influenciar esse processo, sabendo que, efetivamente, se eu insistir, se eu conseguir projetar os objetivos que eu quero para a minha biologia, gradualmente, seguindo até os processos normais biológicos, isso vai acontecer. Agora, se eu conseguir impor ordens, e realmente não chamamos ordens, chamamos decretar. Se eu decretar ao meu código genético, ao meu ADN, que quero aquilo no mais breve tempo possível, porque assim é, e quando dizemos assim é, estamos a dizer que eu tenho o poder de o afirmar. Ora, as coisas acontecem muito mais depressa. E, por isso, eu agora, como disse, comecei a escrever o livro, e este livro vai ser mais para a cura. Enquanto o livro, até agora, a Self-Renewal Guru, estava mais vocacionado para o rejuvenescimento e efetivamente para a cura, mas agora é para a cura e para as emoções. Perceber profundamente que as emoções é que são a causa, às vezes, dos nossos equilíbrios fisiológicos, porque a nossa célula responde mais depressa ao pensamento emocional do que responde, por exemplo, a uma intoxicação que estejamos a fazer regularmente com tabaco ou com álcool. Portanto, é muito mais importante. A pessoa, um susto, vou ter de contar isto porque isto é importante. Na Alemanha apareceu aquilo que ele chama a nova medicina alemã. Dois médicos, um casal de médicos. Um dia estavam os dois na clínica deles e receberam a notícia que o filho tinha tido um acidente muito grave. Quando chegaram ao hospital, o filho já tinha morrido. O filho dava-se com a elite alemã, portanto, com brazonados e não sei quanto, e pronto, com aquelas extravagâncias. Bem, não interessa. Então, 6 meses depois, exatamente os dois, tinham câncer no corpo. Ele, como era, portanto, também investigador, achou muito esquisito. Os dois, ao mesmo tempo, 6 meses depois, na mesma altura, sentimos mal, vamos fazer os exames e temos câncer. O que é que está por trás disto? O que é que ele concedeu? O que é que aconteceu há 6 meses atrás? Morremos o nosso filho. Então, vamos ver se há. Foram fazer taques à cabeça. E os dois, na área do cérebro que estava relacionado com o problema, tinham umas marcas. Então, quando receberam a notícia, mas isto, a Siemens, eles
aquilo, ele reuniu colegas e tiveram a falar sobre aquilo, e alguns disseram, mas se calhar isto é defeito das fábricas da Siemens, dos taques desta marca, porque se calhar é só um defeito, não terá nada a ver. Ok, então a Siemens respondeu a dizer, ok, vamos lá então fazer os taques novamente à cabeça, em vários ângulos, e naquele ângulo, todos os ângulos que faziam, naquele sítio sempre disse, não pode ser da máquina, portanto é mesmo um problema. Então ele percebeu que quando teve o choque, quando o informaram, os dois que receberam a notícia ao mesmo tempo, de que o filho, o choque foi tão grande emocional, que de repente no cérebro criou uma informação que correspondeu à área que depois ficaram. Não sei se os dois tinham no mesmo sítio, não explorei essa parte, mas isso só mostrou que muitos dos cânceres, uma notícia arrasadora pode efetivamente criar um câncer. Isto é, para mim, nesta fase de que estou agora a começar a estudar, é muito importante, porque começo a perceber que, se calhar, mais importante de que nós termos cuidado com a alimentação, se calhar é ter cuidado com os nossos pensamentos. Lógico que a alimentação é fundamental, sabemos que é biologicamente, mas não vai adiantar muito nós termos muita atenção com a nossa alimentação, sermos aquilo que nós chamamos geralmente um fanático da alimentação, e eu já tive alunos que tornaram-se fanáticos da alimentação, e isso não é bom, o fanatismo nunca é bom, mas se calhar temos mais cuidado com o que pensamos, e isso obriga-nos a aprender mais sobre crenças. Essa área é muito importante, perceber que a maior parte, e seja, as nossas crenças, nós damos significado às crenças. As crenças obrigam a nós darmos significado às coisas. E quando damos significado às coisas, o nosso cérebro organiza esse significado. Automaticamente o ADN recebe-o e põe em prática. Se nós temos uma emoção, temos de ter fisiologicamente portanto, a sensação que essa emoção nos dá. Alegria, medo, tristeza. O que é que isso está a fazer às células? Desgaste. Então vejam até onde é que nós podemos ir com esse. Então é muito importante essa área das emoções. Vou começar a explorar e vai dar um livro. E já hoje comecei e hoje até pus já várias coisas no Guru, já dessas ideias que têm a ver sobre. Publiquei já várias vezes e vou passar daqui para a frente a pôr uma ou duas. Agora começo a escrever o livro, começo a ter menos tempo para publicar. Isto já não estava fácil, mas pronto. Arranjo sempre algum tempo para publicar. Bem, então agora vamos ao nosso relaxamento, senão isto vai acabar lá para as tantas. Ainda quero ver se vou treinar, não é? Ok, porque já fiz a minha meditação, arranjei ali meia horita. Mesmo com a minha neta andar por aí, que aquela é terrível, mas lá consegui. Ora bem, então, vamos lá pôr-nos na posição de relaxamento, e isso quer dizer que ou baixam a luz, ou podem deixar assim a luz desde que não vos afete, quer é que não deixem nenhum micro ligado, porque senão eu tenho dificuldade em me concentrar. E há para aí um feedback qualquer de algum micro que pode estar meio ligado. Mas este barulho acontece sempre, não sei. Até pode ser, seja o feedback aqui de ter o alto-falante e os escutadores ligados à mesma entrada. Não sei. Ok. Então, vamos lá pôr-nos uma posição, a ver se não acontece à Rita o que aconteceu da outra vez. Começou numa posição, depois aquela já não servia, depois passou para outra, até acabou-se por deitar. O deitar mesmo é melhor não fazerem, porque se deitam, o que vai acontecer é que podem ter vontade de fechar mesmo os olhos a sério e adormecer. Uma das coisas que nós não devemos fazer, e eu ensino isso até em alguns dos livros, e quase todos os livros meus têm aquela parte que é a transformação, já vinha nos livros que eu tinha escrito até agora, principalmente daqueles que têm a ver com saúde, e é que devemos procurar um sítio que não seja ou um sofá, deitarmos no sofá, ou na cama, porque isso é trigolino, para mais esta hora, quase sempre, então é melhor ficarem costinhas direitas, sentadinhos,
né? Ou então assim reclinada, que é para a Rita daqui a bocadinho estar a ressonar, tem o microfone desligado. Então,